Tá indo. Não tá indo, na verdade, tá demorando. Iniciando a gravação da nossa aula do dia 10/6 de ECTP1. Já estou aqui compartilhando minha tela. E foi. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, pessoal, eu tinha avançado um desafio, né? Na verdade, acabou sendo 2 desafios. E aí, vocês conseguiram? Eu consegui esquecer. E aí, gente? O da setinha eu comecei a fazer, só que aí depois eu acabei não terminando. E o outro eu não fiz. O outro eu esqueci. Nem lembrei que existia. Pois é, o cachorro, né? Alguém falou do cachorro perseguir a arara. Dá certo, eu consegui. Agora, fazer o cachorro pegar a arara, eu não consegui, não. Mas, gente... Entendeu? E os outros aí que estão quietinhos? Coloca, nem que seja no chat aí pra gente, pessoal. Conseguiu? Tentou, pelo menos? Como é que é? Esqueceu? Não era tarefa, não, gente. Era só um desafio mesmo. Tentaram ou não tentaram? Como é que é o negócio? Quem mais tá aqui? Vou ser sincero, professor, esqueci, mas eu vou tentar sim. Então tá bom. Então vamos lá, né, gente? Vamos começar. O que nós temos para hoje? Vamos ver O aqui. do gatinho brincar com a setinha, eu arrumei ele pra caminhar pra cima e deu certo. Agora os outros eu não cheguei a fazer porque eu fui fazer a tarefa e esqueci de voltar pra esse. Entendi. Mas fez um, já facinho fazer os outros. Coisa à toa. Agora é só copiar, É, digamos assim. copia e muda lá aquele detalhezinho lá. São 2 detalhezinhos, né, que muda. Uhum. Certo. Então, já que vocês esqueceram, a maioria esqueceu, aí vai um desafio agora, né? Já vamos começar bem. O desafio é esse aqui da bolinha. Vocês vão ter que fazer uma bola. Ela vai caminhando, mas ela tem que deixar a marca dela. Tá? Vai ter que deixar a marquinha dela aí na tela e vai ter que mudar de cor ao mesmo tempo. Ela vai seguir o ponteiro do mouse, né? Ela vai caminhando, seguindo o ponteiro do mouse, ou seja, é parecido com o da arara, né, que a gente tinha feito na última aula. E só que ela vai deixar essa marca e mudar a cor dela. E aí, gente, dá uma olhada aí. Lembrando que, assim, mudar a cor é mudar o personagem. Mudar o personagem, o ator. Onde é que a gente muda o ator? Na categoria? Mudar o ator ou mudar a fantasia? Mudar a fantasia, exatamente. Assim, eu vou falar de mudar o ator porque não tem que trocar a fantasia, não, nesse caso, viu, gente? Não precisa. É outro efeito que tem no ator, que é na categoria. Qual categoria? Na aparência, Isso, na aparência. Vai lá na aparência que vocês vão achar um recurso para poder fazer essa mudança aí. Agora, o detalhe aí é como que faz para deixar a marquinha dele aí parada, né? Alguém falou alguma coisa, não falou? Deixa um bocado de trem aqui. Alguém levantou a mão? Ah, alguém falou aqui, né? O Perseus. Não saiu o desenho, não? Esse do desenho é da tarefa, né? Da tarefa. Que é a única tarefa que eu passei para vocês. Na verdade, eu passei o projeto já também antecipando a tarefa deste módulo. O projeto é a tarefa do módulo 3, que na verdade para vocês é o segundo. E aí, gente, faz aí. Vou esperar vocês fazerem.
Tentem fazer. Isso, só que formou um círculo. Deu certo. Da figura geométrica? Não, desse último. Ah, desse aqui? Ah, tem Aham. problema não. Pode formar qualquer desenho. Se tiver saído, se a bola tiver saído deixando as marquinhas dela e mudando de cor, beleza. Quer mostrar? Vou tentar, peraí. Até mudei aqui, eu quero ver se vai funcionar desse jeito. Peraí. Vai substituir essa apresentação. Isso, pode. Eu vou parar aqui a apresentação. Aí. Foi? Pronto, estamos Oi. vendo. Ah, formou um Oi. círculo, realmente. Peraí, deixa eu pegar o negócio de apagar. Aqui. Aqui. Acho que diminuir fica mais legal. Só que eu vou fazer de algum jeito pra ficar meio aleatório, pra não ficar formando um círculo. Acho que fica melhor, não fica? Peraí, deixa eu. Olha. Deixa eu tentar enxergar aqui. Quais são os blocos que você utilizou? Então, você pôs o sempre, depois você pôs um mova com quantos passos que tá aí? A 16? 16. Aham. Tá. Aí o gire é 8, né? 8 graus. 6. 6? É, tá pequenininho. Ah, agora ela ficou loucona, né? Uhum. Para a direita, aí. E tocar na borda, volte, certo. Aí você usou carimbo, boa estratégia. E mude 20 ao efeito cor, isso mesmo, certinho. Dá para fazer de outras formas também, tá? Mas foi uma ótima solução. Eu consegui fazer também. Cadê? Quem? Quem falou? Cristiane, só um Só que minutinho. foi do Como que, mesmo jeito, usando carimbo, porque eu não achei a ferramenta da aparência, não. Vou para a apresentação. Ah, Karine estava falando alguma coisa? como que faz o ator seguir o ponteiro do mouse? Ah, tem um bloquinho aqui. Abrir aqui meu Scratch. Um bloco de movimento. Isso. Vai lá na categoria movimento. Opa, Tá, um negócio aqui. não é o aponte para o ponteiro do mouse, não, né? É, isso Porque ele mesmo. só vira. Aí você tem que colocar passos também. Você tem que colocar movimentação. Assim. Né? Que aí ele vai virar e movimentar. Ele precisa estar virado para aquela direção para ele poder caminhar naquela direção. Então, você vai usar o aponte para o mouse e vai usar um movimento de passos, né? Para dar passos. Entendi. Obrigada. Samuel, você quer mostrar? Quem é que quer mostrar? Quem mais, gente? Quem mais quer mostrar? Ninguém? Eu consegui aqui. Mostra aí pra gente. Vou clicar embaixo no quarto botãozinho, aí vai apresentar a sua tela. Não sei se vocês estão acostumados com o Google Meet. Mesmo a gente que está acostumado, tá tendo uma dificuldade, porque tá todo diferente. Aí, legal. Isso, cadê o script? Mostra aí pra gente, Luan. Aí você usou um vá para inicializar a posição do objeto. E um sempre. Mude 25 ao efeito cor. Isso. Aponte para o ponteiro do mouse. Mova 5 passos. E criar clone. Isso. Ah, então, uma solução diferente. Para vocês que tinham mais de um jeito de fazer, resolveu também. Ah, nesse caso aí, ele está criando os clones, né? A cada posição que ele passa, ele cria um clonezinho. Ah, é isso, pessoal. Foi bem rápido. Muito bom.
Tá, vou colocar para projetar agora. Na hora que eu tava procurando a bolinha, o Bruno já tava entregando atividade. E aí, gente, ó, vou mostrar para vocês do jeito que eu coloquei aqui. Eu coloquei com clone também. Ó, a única diferença aí do Luan é que aqui tá 10 passos, ele tava menos, né? É isso, é uma das maneiras, tá? Então, sempre que a gente pedir alguma coisa, vocês vão ver que vai ter muitas maneiras de fazer, né? Algumas coisas mais complexas, você tem várias maneiras de fazer. E isso é normal, gente. Nunca vai ter um jeito único de fazer as coisas no que a gente está fazendo. A gente tem que o quê? Encadear uma sequência de blocos, aqui no caso, né? Seria uma sequência de comando. Mas como a programação é orientada a blocos, a gente tem que encaminhar ali, fazer uma sequência de blocos que vai gerar aquilo ali. Né? O pessoal usou caneta, deu certo. Usou clone, deu certo também. Tá? E daí, quero falar para vocês de variáveis. A gente estava vendo todas as categorias de bloco e algumas categorias eu ainda não falei. Uma dessas categorias é variável. O que é variável e por que eu preciso dela? Toda vez que a gente precisa guardar uma informação para poder usar essa informação, a gente tem que dizer como nós vamos guardar. Tá? A gente sabe que no computador a gente tem memória primária, a gente tem memória secundária. O que você grava no disco fica lá no disco, mas o que você está usando ali no momento, você não grava no disco, tá? Não tem por que gravar no disco, porque o tempo de gravar no disco é grande, é demorado demais. Então, o que você está usando ali no momento, durante a execução de um programa, você não grava no disco. Tá? Só se por algum motivo você precisar, mas você não vai usar aquela informação que está no disco. Tanto que, assim, o computador, ele não processa o que está no disco. Ele tem que pegar o que está no disco, ele tem que levar para a memória principal, e da memória principal ele ainda leva para dentro do processador. O processador tem unidades de armazenamento que chama registradores. Aí lá dentro desses registradores é que ele vai estar realmente manipulando a informação. Aí ele pega a informação dentro do registrador, faz a conta com essa informação lá, faz alguma coisa, uma comparação, por exemplo, e aí ele manda de volta essa informação lá para dentro do registrador. Então, para o computador usar efetivamente aquela informação, ela tem que estar lá dentro do processador. Tá? Não tem outra forma, gente. É sempre assim. A gente não percebe o que está acontecendo, né? Mas é sempre assim. O computador sempre vai estar pegando as informações primeiro de algum lugar, ela pode estar sendo gerada ou ela pode estar sendo buscada lá no disco. Leu do disco, levou para a memória, da memória leva para o processador. No caso, quando a gente está desenvolvendo um programa, a gente precisa guardar as informações também. A gente vai ficar gravando no disco? Não, nós não vamos gravar no disco. Nós vamos gravar no registrador? Não, também não vamos gravar no registrador. Por que nós não vamos gravar no registrador? Porque o registrador lá dentro do processador, ele guarda uma quantidade muito restrita de informação, muito pequena, tá? Extremamente pequena, alguns mega, né? Dependendo do seu processador, isso aí vai variar. Mas o registrador, que é essa memória que tem dentro do processador, é a memória mais cara que existe. Tá? Se a gente for ver o preço do bit de armazenamento comparado com um disco, comparado com a memória, é muito maior. Tá? Mas como é que compara o preço disso? Porque quando você compra o processador, você paga por isso. E quanto mais memória ele tem dentro dele, né, que tem aquelas cache 1, L1, L2, L3, mais caro é aquele processador. É claro que tem outros fatores que influenciam no preço de um processador, mas esse é um. Então, assim, Eu tinha um processador antigo que tinha mais cache que esse meu novo e era, tipo, bem pior que esse meu. Sim, porque, né, tem outros fatores que influenciam. Só a cache não vai ser suficiente. Tem também a velocidade, a frequência do processador, porque cada ciclo que o processador faz, ele determina digamos assim, vou falar grosso modo, né, uma rodada de processamento. Então, a cada ciclo, aqueles gigahertz lá, que é especificado, né, a cada um daqueles lá, ele vai fazer um cálculo, uma comparação, alguma coisa assim, ele vai fazer um ciclo de CPU.
Então, quanto mais gigahertz lá o seu processador tiver, mais ele vai estar calculando. Então, para ser rápido, ele tem que ter um valor alto desses gigahertz, ele tem que ter muitos cores, né? Porque hoje em dia a gente tem esses computadores multicore, o meu é um i7. De 8ª geração. Não é ruim não, mas, gente, tá até bonzinho. E você precisa ter... Alguém chegou aí? Deixa eu liberar aqui para essa pessoa. Isso. 1 gigahertz. Não, 1 gigahertz. Não dá, gente. Aí não, aí sofre. Não, é aquela nova litografia da Intel. É 1 GHz no clock base, mas ele sobe até 4, eu acho. É o boot, né, não? Aí, gente. Aí ele fica no turbo boost o tempo todo. É que esse 10 nanômetros, tem hora que fica abaixo de 1, tem hora que fica acima de 1, não sei o que esse processador tem nele. Não. Diferente. Aí, gente. Mas onde é que a gente quer chegar nisso? Nós vamos utilizar a memória. A gente não vai usar o disco porque ele é lento demais. A gente não vai usar o processador, porque o processador tem uma quantidade limitada de informação, e o processador ele só leva lá para dentro dele, para essas caches, para essa pequena memória que ele tem lá dentro, só o que ele vai efetivamente estar usando, tá? Só o que realmente está usando ali naquele momento, que é tipo uma memória de trabalho, né? O que ele precisa vai estar ali. A gente cria as informações na memória. Mas como é que eu vou criar informação na memória? Eu tenho que dizer em que parte da memória essa informação vai estar? Não, não precisa disso. A informação lá na memória, ela vai ser guardada simplesmente com um nome. Tá? Na maioria das linguagens de programação, a gente vai informar 3 coisas. Tá? A gente vai informar o nome, a gente tem que dar o nome, né? A gente tem que informar qual que é o tipo, mas isso depende, né? Qual é o tipo de informação que vai ser armazenada ali dentro, e qual que é o valor dessa informação, tá? Então, são essas 3 informações que nós temos que fornecer, e pronto. Quando a gente faz isso, a gente está criando ali um espaço na memória, a gente está reservando um espaço na memória para guardar um certo tipo de informação. Aqui no Scratch, a gente vai ver que é bem simples, a gente não precisa nem informar o tipo, a gente só informa o nome e o valor que nós queremos colocar dentro dessa variável. E a gente tem que tomar alguns cuidados com os valores, certo? E a gente chama de variável porque é semelhante àquela variável lá da matemática, né? Na variável, como que é variável na matemática? Não coloca lá um x, esse x vale alguma coisa qualquer? Coloca lá um y, um u, né? O pessoal gosta de usar mais essas letras. Você coloca ali, informa essa variável, e ela vai assumir diferentes valores de acordo com o problema que você está resolvendo, né? Assim que funciona? Aqui é de maneira muito semelhante. A única coisa que a gente tem que saber é que, possivelmente, nós não vamos ter só o nome da variável e um valor, e esse valor pode alterar ao longo do tempo, mas nós vamos ter também, às vezes, um tipo. Por enquanto, não. Explicado isso, gente, nós podemos ir lá na categoria variáveis. Dá uma olhada aí nessa aba de variáveis, olha quais são os blocos. Tem esse bloco aí, minha variável. Tem esse outro, defina minha variável a 0, mude minha variável para 1, mostre a variável minha variável, esconda a variável minha variável. Tem também esse criar uma lista. E aqui, né, para a gente marcar essa minha variável. Tá? Tem aqui o botão para você criar suas próprias variáveis, porque essa minha variável é uma variável que já vem automática com o Scratch. Cria aí a variável pontos para mim, é só clicar aí nesse botão, criar uma variável, ele vai criar uma pequena variável para nós. Acharam aí? Por enquanto é só para definir o nome como pontos? Só para vocês verem o efeito. Ela vai aparecer aqui, né? E aí depois a gente pode arrastar os outros blocos e usar nossa variável pontos. Isso tem que ter lá no projeto, viu, gente? Tem que usar variável, tem que ter o uso de variável. Gente, só para saber, só no meu Scratch que às vezes dá um bug que eu não consigo digitar. O meu dá isso também, né? Sei lá o que eu faço, às vezes tá vendo, do nada ele volta. O meu nunca aconteceu isso, não.
Normal, Não dá sim. pra digitar em lugar nenhum. Eu tenho que fechar e abrir de novo. Scratch que eu consigo mexer normal. Você baixou a versão da Windows Store? Não, não foi, velho. Eu O baixei meu do é, o meu é site. desse bug também. O meu da O Windows Store meu, não aconteceu nada, não. o Vou meu baixar da Windows Store eu depois. acho que não também, gente. De chegar a ter que fechar ele, nossa. O meu tô usando online, também nunca aconteceu, não. Eu vou baixar da Windows Store. O da Windows Store é bom que ele é o 3.22. É verdade. Criar aí essa variável? Vamos aqui na variável. Você pode usar essa minha variável, mas eu quero criar a minha. E essa variável, ela pode ficar disponível para todos os atores ou apenas para este ator. Geralmente a gente usa para todos. Pronto, o que aconteceu aqui? Né? Não arrastou nenhum bloco, nada disso. Na verdade, a gente acabou de criar uma variável. É como se eu estivesse falando, olha, reserva espaço aí na memória para eu guardar uma informação. No caso da nossa variável aqui, essa variável pontos, o valor atual dela é 0. Se ela estiver marcada aqui, vai aparecer lá no palco. Se a gente desmarcar, aí ela não aparece no palco, mas ela continua existindo. Olha aqui. Tem duas variáveis, uma que chama minha variável e outra que chama pontos. Aí eu posso alterar o valor dela. Então, eu vou colocar ela para aparecer lá. Aí, se eu quiser mudar a minha variável para um certo valor, então, eu vou colocar aqui pontos, eu vou mudar para 10. Vou clicar sobre esse bloco, ele vai executar. Pronto, executou, foi para 10. A gente tem essa outra operação, que a gente usa muito essa operação. Adicione 1. A gente chama essa operação de incremento, a gente está incrementando, né? Esse incremento está adicionando 1. Vou adicionar aqui em pontos. Ó, agora eu vou clicar aqui sobre esses blocos, tá? E eles vão ser executados os dois em sequência. Foi para 11, né? Primeiro foi para 10, e depois adicionou 1. Se eu clicar de novo, vai para 11 novamente. Continuou em 11, né? Fica parecendo que continuou, mas ele fez tudo de novo. Estava em 11, e foi para 10 e depois adicionou 1. Esse valor aqui do 1 também a gente pode modificar, se a gente quiser. Se a gente quiser colocar 3, vai para 13. A gente tem também bloco para mostrar a variável, apesar de que aqui a gente já está vendo ela, tá? Então não vai acontecer nada. Mas a gente tem também para esconder. Vou colocar aqui um espere. Vai sumir e depois vai aparecer. Ah, só que eu esqueci de mudar aqui, eu quero esconder o ponto. Pronto, sumiu. Passa 2 segundos, aparece. Então, o fato dela estar aqui aparecendo, eu posso simplesmente controlar através desse bloco aqui, né, em que aparece que o nome da minha variável marco, ou também posso usar esses blocos aqui para mostrar e para esconder. É isso, tá? Sobre variáveis, é isso que eu tenho. E no caso, eu vou usar essas variáveis para fazer o quê na hora do projeto? Tipo, eu não entendi exatamente para que elas servem. Então, você pode fazer um sisteminha de pontos, tá? De contagem de pontos. Eu acho que eu não sei se eu coloquei nesses termos, mas todo mundo vai ter que usar a variável. Então, se eu quiser contar os pontos do jogo, que é um jogo, né? Imagine que vai ter pontuação, tem um objetivo do seu jogo. E, por exemplo, quando um personagem toca no outro, aí vai perder ponto, ou vai ganhar ponto, não sei o jeito que você está bolando o seu jogo. Então, você pode utilizar as variáveis para isso. Tá? Então, você vai ter que contar alguma coisa no seu ambiente. Quantas vezes que o personagem fez uma determinada ação, tá? Se, por exemplo, ele fez aquilo 100 vezes, eu quero mudar de fase, mudar de cenário, tá? Então, a gente usa para isso, mas eu vou mostrar exemplos também de uso dessa variável. Quer dizer aqui. Cristiane,
Sim. Depois que a senhora mostrar as variáveis, a senhora pode me mostrar como funciona o cronômetro? Sim. Tá bom. Certo, gente? Então, assim, sobre a variável, né, explicando os blocos, é só isso. Mas eu vou mostrar exemplos. Aí eu vou primeiro mostrar esses exemplos de variável, depois a gente volta no cronômetro, certo? Certo. Aqui eu coloquei uma variável, né? A princípio ela sempre começa com número, mas se a gente quiser colocar a letra lá dentro, olha lá, tá lá dentro, tá? Vou fazer um negócio aqui. Olha, a gente pode fazer com que uma variável seja impressa na tela. No caso aqui, eu coloquei a minha variável... olha lá, aí não fica legal, né? Vou colocar meu nome aqui, não vai ficar esquisito. A minha variável aqui, a variável nome, eu coloquei meu nome. Aí depois eu coloquei esse bloco aqui, diga nome por 2 segundos. No caso, quem que vai dizer o nome? Vai ser o gatinho. Então, vamos lá. Aí, como eu deixei aqui o nome aparecendo, eu posso tirar. Pronto, tirei o nome. Aí vamos de novo. Aí, gato falou meu nome, olha só que coisa, né? Por quê? Porque eu armazenei numa variável. Quando a gente faz mude nome para, aí no caso, coloquei meu... Mas não seria mais fácil, tipo, tirar a variável nome e só mudar o que ele iria dizer, no caso? Sim, é mais fácil mudar o que ele quer dizer, só que às vezes em algumas situações no programa, a gente tem que manipular essas variáveis, porque eu posso precisar desse nome. Então, por exemplo, eu quero interagir com o usuário, aí você pergunta lá, qual que é seu nome? Aí o usuário fala o nome dele. Só que em vários momentos no seu jogo, o personagem aqui, o ator, vai estar falando com essa pessoa. Então, fulano, agora você vai fazer isso. Agora, fulano, faça isso. Então, você tem que armazenar esse nome porque vai mudar, certo? À medida que a pessoa, que for uma pessoa diferente que estiver jogando, você modifica. Ah, tá, entendi. Entendeu? Porque a variável, ela permite a gente ter uma maior liberdade nos nossos programas. Então, seria o jogador que ele escolheu o nome. Isso, aí o jogador, aí você pergunta para o jogador, qual que é o seu nome? A gente tem blocos para isso. Deixa eu ver. Eu acho que está sendo mude variável para resposta. E aí tem que pedir alguma coisa Isso, antes. é isso mesmo. É isso mesmo. Essa da... Cadê? Efeito sonoro, não, aqui. Aqui é de transmissão de mensagem. Sensores. Ah, sim, sensor, verdade. Sensor. Aqui está a resposta. Aqui tem o cronômetro também que vocês tinham perguntado, né? Aqui, este. Ao invés de mude, eu vou perguntar, né? Qual o seu nome? Aí espera pela resposta. Aí a gente vai usar o mude e... Porque a resposta que for dada vai aparecer uma caixinha de texto aqui na tela. Quando aparecer essa caixinha de texto,
o valor que o usuário digitar, ele vai ficar guardado nessa variável, tá? Nesse lugar na memória chamado resposta. Essa resposta não é uma variável nossa, né? É uma variável aqui do ambiente que fica lá em sensores. E se a gente quiser guardar, aí a gente tem que mudar a nossa variável, ó. Mude o nome para resposta. Então, essa variável nome, que é a variável nossa que nós criamos, vai ficar aqui dentro. Aí depois diga nome por 2 segundos. É aquela situação em que você precisa temporariamente colocar alguma coisa num lugar antes de realmente colocar no lugar definitivo, né? Então, por exemplo, eu chego com compras em casa e tá caindo tudo, né? Eu vou perder aquela informação, né? Nesse caso da variável. Aí você chega e põe ali numa mesa, depois você leva lá para o lugar onde você vai guardar essas compras. Aqui é a mesma coisa. A gente precisa guardar temporariamente em resposta, mas depois a gente tem que colocar dentro de um outro lugar. Por quê? Porque a resposta é usada para tudo. Se você usar a resposta novamente, aquele primeiro valor vai sumir. Então, eu não posso ficar deixando em resposta no meu programa, porque se eu for reaproveitar, se eu for fazer qualquer outra pergunta para o usuário, acabou, né? Vai perder o valor da variável. Então, a gente guarda numa outra. Em nome, eu sei que eu não vou alterar, a variável que é minha. Então, vamos ver como é que vai ficar isso. Aí, tá me perguntando aqui, ó, que é aquele bloquinho, né, que ele pergunta qual que é o meu nome. A gente pode mudar essa pergunta aqui, deixei aqui que tava assim mesmo. Aí, vou colocar aqui. Pronto. Aí, a gente dá Enter, aí, escreveu, ó. Né, apareceu lá o gatinho falando meu nome. Ah, mas eu não gostei assim, não. Achei ruim. Eu queria que aparecesse assim, bom dia, fulano, né? Quero que fica melhor. Aí a gente pode usar outros operadores aqui. A gente tem operadores de string aqui. A gente chama isso aqui de string. Que é o quê? Uma sequência de caracteres. Tem esse operador aqui em que eu posso juntar. Então, vamos juntar. Ó, vou juntar um olá com nome. Então, vai ficar olá, digitar meu nome lá, né? Olá, Cristiane. Mas, eu ainda tenho que mandar imprimir isso, né? Eu tenho que pedir para ele imprimir. Eu vou pedir para ele dizer. Vou deixar aqui. Aí, encaixei ela aqui. E vamos ver o que que acontece. Aí eu tenho que informar aqui. Viu só? Né? A gente não consegue fazer isso se a gente não usar a variável. Pra ficar mais bonitinho, eu posso tirar esse diga o nome por 2 segundos e deixar só diga olá e o nome, né? Aí no caso aqui é porque assim, dependendo do jogo, você quer que o personagem, né, que o ator, ele fale uma coisa e depois essa coisa que ele tá falando tem que sumir. Aí a gente deixa por 2 segundos. Mas você pode deixar só o diga, né, que é esse bloco aqui. Pode ser também. Não, no caso eu tava falando do primeiro bloco aí, do primeiro sim. roxinho. Posso tirar esse aqui, né? Esse aqui já ficou sem utilidade. Né, que esse aqui ficou mais interessante. Este operador verdinho aqui, a gente chama ele de concatenação, porque ele vai simplesmente juntar duas strings, duas palavras, duas sequências de caracteres. Tá? Então, variável aqui não vai guardar só número, não. A gente pode guardar texto também, a gente pode guardar palavras. Eu tava vendo que os operadores junte maçã com banana. Eu fico assim, o que é isso que tá querendo fazer aqui? Agora que eu entendi que tem como substituir. Isso.
tá? Porque aqui a gente usa essa elipsezinha, né? E aqui a gente pode encaixar aqui dentro as nossas variáveis. Juntar maçã com banana não serve para muita coisa, né? Mas isso aqui já é bem útil, a gente usa bastante essas operações de concatenação e por aí vai. Cristiane, antes era só uma banana, depois virou uma banana maçã. É Isso diferente. aí, é diferente, né? Só que em inglês. Não, só que era maçã banana, né? Eu fazer ele Tá em inglês, virar isso. parecido. E dá para testar também o que o usuário digitou com esses outros aqui, ó. Você pode pegar a letra, na verdade você pode pegar letra por letra e testar qual foi a resposta do usuário. Você pode verificar o tamanho do que o usuário digitou. Você pode verificar se essa palavra contém uma determinada letra. Tá? E aí, de novo, né? Esse Apple aqui a gente não vai usar com Apple, a gente vai geralmente pegar esses blocos com algo que o usuário tenha digitado. Por exemplo, eu quero saber se o usuário respondeu sim ou não. Como que eu faço para testar? Vou fazer aqui de novo. Eu vou perguntar para o usuário para ele se está tudo bem com ele, né? Vou perguntar se está tudo bem. E depois, eu vou ter que criar uma variável. Eu vou lá em variável, eu vou criar uma variável para guardar a resposta que o usuário deu. Eu vou criar uma variável. Bem, não sou de bem. Tá bem, vou colocar tudo junto, porque eu não gosto de variável com espaço. Não. Ô, Cristiane, por isso que eu perguntei. Tipo, não pode. Normalmente você não começa uma variável com algum símbolo e nem espaço. Aí no Scratch é a mesma coisa ou tanto faz? Você que sabe? Não, ele deixa você colocar até acentuação. Ah, não, então, perfeito. Tá? Eu não gosto, eu não vou usar assim. Só não é bom acostumar fazendo. Eu prefiro usar desse jeito aqui, ó. Vou colocar sem espaço. No máximo que a gente põe é isso aqui, ou então a gente faz isso aqui, ó. Tá? Eu vou colocar um underline, para vocês acostumarem. Está bem. Mas por que tem que fazer assim? Eu não entendi. É que a maioria das linguagens de programação, elas não aceitam espaço, nem acentuação, nem caracteres especiais, nada disso. Então, não faz sentido a gente ficar usando aqui, né? Depois aí chega na linguagem, não pode usar. Não vai ter linguagem de programação. Quando a gente cria uma variável numa linguagem de programação, é assim que a gente faz, né? Em Java, por exemplo, a gente faz daquele outro jeito que eu mostrei. É o padrão, viu, gente? E acentuação seria algo muito complexo, né? Imagina, acentuação, os idiomas, né? O alemão tem uns acentos estranhos, o português tem um monte de acento, então seria muito difícil manipular tudo isso. Aí, beleza, coloquei minha variável aqui, eu não quero exibir essa variável, então vou desmarcar ela. Aí eu estou perguntando aqui para o meu usuário, tudo bem? Aí, eu vou armazenar agora essa resposta, eu vou mudar aqui o está bem, que é a minha variável que eu acabei de criar, eu vou mudar para a resposta, eu tenho que pegar a resposta lá nos sensores. Tá vendo que, ó, resposta, num certo momento, ele vai ler o nome da pessoa. Agora, a resposta vai valer o quê? A resposta se a pessoa tá bem ou não. Tá? Então, eu não posso usar a resposta para ficar armazenando coisas. Eu tenho que transferir o conteúdo do resposta para outro local, senão eu vou perder o que está escrito ali. Porque uma variável, ela é como se fosse uma caixinha. E é uma caixinha onde você põe o nome, igual quando você faz uma mudança, né? Aí você coloca lá as caixas, então você coloca lá, por exemplo, cozinha, escritório, quarto, então, e por aí vai. Você vai colocando o nome nas caixas. A questão só é que a variável, ela armazena um único valor de cada vez. Tá? Esse tipo de variável que nós estamos usando aqui é um único valor de cada vez. Certo, então eu mudei aqui o está bem para a resposta deste usuário aqui do meu jogo. Agora eu quero saber se essa pessoa está bem, né? Se ele respondeu sim ou não. Eu vou testar. Eu vou usar um se
Vou usar um sim, se não. Certo, agora eu vou testar a resposta, se é um sim. Vamos ver o que eu tenho de operador. Junte Apple com banana. Não, isso não vai resolver para mim. Letra 1 de Apple. Eu consegui acessar letra por letra da resposta. Interessante. Tamanho. Só o tamanho não vai resolver para mim. E posso verificar se contém o A. Ou seja, eu não tenho aqui um comando que vai me ajudar a comparar. Eu não tenho ferramenta de comparação aqui. Então, para eu fazer essa comparação, alguém. Para fazer essa comparação aqui, eu vou ter que comparar letra por letra. Letra por letra. Eu vou fazer isso e eu vou fazer usando o bloco lógico. Então, eu já vou encaixar aqui. No caso, eu vou testar se a pessoa está bem. Então, ela vai responder sim. Ou seja, é S, I, M. Eu vou ter que comparar letra por letra. Nessa ordem. Ó, tá vendo que eu coloquei 2 blocos desse? Tá? Eu arrastei o primeiro, aí depois eu arrastei outro desse para dentro da figurinha aqui, da nossa figurinha aqui, do hexágono, né? Aí ficou assim, ficou com 3. Mas esse operador, o operador E, ele é binário, tá? Por definição, ele é binário. Então, ele faz 2 primeiro, e depois ele vai pegar o resultado aqui e fazer com esse outro. Certo, o que eu quero testar? Eu quero testar se o usuário digitou sim, S-I-M. Então, eu vou ter que pegar. Ó. A letra 1 da resposta aqui do está bem, no caso, né? A letra 1 é o S, aí tem um problema. Olha só, não dá para encaixar. Esse aqui, ó, é uma elipse. E aqui dentro tem um hexágono. E como é que faz agora? Dentro do E, gente, eu vou testar coisas que são verdadeiras ou falsas. Eu vou testar expressões lógicas. Então, eu não vou testar a letra, tá? Eu não vou testar a letra. Eu tenho que testar algo que é verdadeiro ou falso. A letra, ela vai ter um valor, ela vai ser um S, ela vai ser um A, ela vai ser qualquer coisa, tá? Então, eu não posso jogar a letra aqui dentro, porque o meu operador E, ele só testa valor de verdadeiro e falso. Então, eu tenho que construir uma expressão que vai retornar para mim verdadeiro ou falso. Ou seja, eu vou ter que pegar essa letra e comparar ela com alguma coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar outro operador aqui. Vou usar esse aqui de igualdade. Aí vai funcionar. Ó, pronto, encaixei esse operador de igualdade. O que eu quero testar? Eu quero testar se a letra 1 do que, no caso, da variável está bem. Eu tenho que pegar ela lá. Variável está bem. Se é igual a S. Agora sim, ó. Então, eu testei. S maiúsculo. Pode aumentar e também testar seu S maiúsculo. Então, letra 1 diz tá bem, é igual a S. Beleza. Agora eu tenho que testar o resto, né? A letra 2. Aí vamos fazendo tudo de novo. Sim. Alguém levantou a mão? Fez um barulhinho. Foi eu, professora. Pode falar. Então, naquele bloco de igualdade lá, dá para colocar a resposta como igual assim, aí simplifica todo o código, não? Como é que é? Tem um bloco sim. que você usou. No caso, alguma coisa igual a 50. Dá para substituir o 50 por sim. E dá. No primeiro bloquinho aí, colocar a resposta. Dá para fazer. Mas eu vou fazer desse jeito só pra gente usar o E, gente. Ah, tá, entendi. Aí, porque o igual, nesse caso aqui, gente, ele é inteligente. Ele compara número, ele compara string, ele compara letra, compara tudo. Geralmente não é assim que funciona. Nas linguagens de programação, a gente tem que usar cada hora uma coisa. Aí, beleza. Testei se a letra 1 é S. Agora eu vou testar
A letra 2, tá? Vai ficar do mesmo jeito. Tá igualzinho. Cristiane, eu consigo transformar o número em uma string aí ou não? Só se você fizer desse jeito aqui que eu tô fazendo. Não. Tá? Mas ele manipula sozinho essa coisa do tipo. Ele não dá muita liberdade para você ficar transformando, não. Teria como, em vez de fazer resposta, fazer tipo a caixinha do usuário selecionar? Porque vai que a pessoa, em vez de escrever sim, escreve estou bem ou estou mal. Ah, sim. Aí teria que fazer um trem. Tem jeito. Mas nesses que a gente viu, nessas categorias, não. Acredito que tem que importar a categoria aqui, ó. Adicionar uma extensão. Tá? Aí Entendi. você Obrigado. adiciona a extensão. Ah, gente, esse negócio de verificar condições em linguagem de programação normal fica muito mais simples e mais curto do que no Scratch. Bem mais simples. Não, é bem mais simples. Ele não tem muitos recursos, né? Ele é limitado porque, assim, né? Quando você está fazendo jogo, às vezes você não tem muitas coisas a testar. Aí aqui eu vou testar a letra 2. No caso, vai ser da mesma variável, do está bem. Mas igual o Caio falou, eu poderia ter feito a comparação direta, tá? Mas eu quero usar o meu operador E, porque a gente não viu, né, o operador E, estou mostrando agora como que ele funciona. Aí vou de novo aqui. Vou usar de novo de igualdade. Vou usar de novo esse aqui, a letra. Aí eu vou pegar aqui a letra 3. E da minha variável, está bem. E aí ficou assim, ó, gente. Se a letra 1 de está bem é igual a S, se a letra 2 de está bem é igual a... Opa, S não, 50 não. E a letra 3 de está bem é igual a M, então significa que o usuário está bem. Vou colocar uma mensagem para ele. Se ele estiver bem, se ele responder que sim, vai aparecer a mensagem que ótimo. Se ele responder que não, vai responder. Espero que as coisas fiquem melhores. Então, a gente está fazendo a interação do nosso ator com o usuário. É esperado que os jogos tenham essa interação. Todo jogo tem que ser bastante interativo. Não precisa ser na forma de mensagens, né? Pode ser através de controles. Eu cliquei aqui, o jogo vai fazer alguma coisa. Eu usei a tecla tal, o jogo faz alguma coisa. Pode ser assim também, não tem problema. Mas também pode ter jogos que funcionam com base com pergunta e resposta. Cristiane, na hora de enviar o projeto, no caso daquela tarefa, eu enviei o link. Sim. E depois, quando clica no link, tem acesso ao vídeo. E como que faz para ver o código? Você subiu o projeto aqui, né? Ele aparece, tem um botão lá que você pode visualizar o script, quando você sobe ele na plataforma. Ah, sim. Certo, gente? Não sei se vocês estão acompanhando aí. Eu vou clicar aqui, né? Porque o meu... Eu não coloquei a bandeirinha. Beleza, tá perguntando qual que é o meu nome. Fala aí. Eu tô me perguntando se tá tudo bem. Vou falar para ele, sim. É ótimo. Então, ele identificou que eu digitei o sim e respondeu que ótimo. Agora eu vou de novo, só que eu vou responder outra coisa para ele. Qual o seu nome? Tudo bem? Aí ele identificou que eu não digitei o sim e respondeu. Espero que as coisas fiquem melhores. Certo, gente? Então, assim, muito cuidado nesses operadores lógicos
Apesar de que o Scratch não te deixa cometer erros, né, por causa dos encaixes, do que pode ser encaixado aqui dentro do operador lógico, então eu sempre vou ter que testar algo que seja verdadeiro ou falso. Tá? Então eu tive que fazer aqui uma expressão com igualdade. A expressão com igualdade, ela vai ser verdadeira ou falsa. Né? É igual ou não é igual. Aí sim eu posso usar essa expressão com igualdade aqui dentro, né, usando esse operador E. E o operador E, ele é aplicado a duas coisas de cada vez. E tem que ser as duas coisas verdadeiras, gente, para que essa expressão seja considerada verdadeira. Então, aqui, a letra número 1 aqui tem que ser o S, a letra número 2 tem que ser o I. Se uma das duas for diferente, né, se eu escrevo aqui A, por exemplo, o que vai acontecer? Essa expressão aqui com E vai dar falso, tá? Porque é E, tem que ser as duas coisas, né? A coisa A que eu estou testando e a coisa B que eu estou testando, elas têm que ser verdadeiras para que o resultado da minha expressão seja verdadeira. Se uma só for falsa, aqui vai dar falso. Então, se eu escrever SA, vai dar falso. E aí, como esse operador ele é binário, não tem jeito de eu fazer três coisas ao mesmo tempo. Então, eu aplico, faço duas, é igual os operadores aritméticos, a mesma coisa. Você faz em duas de cada vez, né? A gente sempre usa em duas de cada vez. Seu caderno você pode fazer, né? Os três de cada vez, mas você sempre vai estar somando de dois em dois números em dois números. Aí nós vamos pegar o resultado dessa primeira parte aqui, ó. Aqui, tá vendo? E aí aqui a gente está pegando o resultado e fazendo outro E. Então, a gente vai pegar o resultado do S e do I, que deu verdadeiro para essa resposta que eu dei, né, no momento anterior, que eu escrevi sim, e vai fazer com essa terceira aqui, tá? Com essa última condição aqui. Então, eu estou pegando o resultado da primeira expressão e verificando junto com a segunda, né? Igual quando você faz uma soma de dois números, aí você pega o resultado daquela soma e soma com um terceiro número. Aí aqui eu estou verificando se a letra 3 está bem igual a M. Se aqui der verdadeiro e aqui antes deu verdadeiro também, o resultado dessa expressão é verdadeiro. Se eu digitei o A aqui, mesmo que eu tenha digitado o M na terceira letra, o que vai acontecer? Deu falso aqui na primeira parte da expressão. Uma vez que deu um falsozinho dentro da expressão com E, vai dar tudo falso, porque falso e verdadeiro é falso. Então, ele vai dar falso aqui, se eu escrever S-A-M. E aqui do mesmo jeito, né? Se eu tivesse escrevido S-A-N, tivesse escrevido um N ao invés do M, vai dar o quê? Vai dar falso. E aí, vai entrar no sinal. Aí, ele vai imprimir o quê? Espero que as coisas fiquem melhores. Espero que você aprenda a escrever. Seria uma boa. E, certo, gente? Esse é o nosso operador E. O operador OU, eu não sei se eu falei sobre ele, ele é diferente do OU da língua portuguesa, tá? Ele não é um OU exclusivo. Vamos pegar aqui o OU. Vamos usar de novo a resposta. Vou fazer aqui de novo. Vou pegar aqui os sensores. Tudo bem? Aí eu vou pegar... bloco não, variável. Eu vou pegar essa variável que está bem e vou usar a resposta. A resposta fica lá em sensores, viu, gente? Pronto. Agora eu vou pegar o if. De novo. Então, esse jeito que a gente está fazendo as coisas, vocês vão ver que sim, tem muitas maneiras de se fazer. Eu estou tentando usar tudo porque tem que mostrar esses blocos dentro de um contexto. Esse aqui, por exemplo, de acessar cada posição, que é bem interessante. E o E, o OU, vamos testar aqui.
Eu vou testar, vou usar igualdade. E eu vou pegar aqui a minha variável está bem. Se o está bem é igual a sim, que a gente tinha falado, dá para comparar inteirinho, tá? A igualdade aqui vai comparar tudo dentro do que está armazenado nessa variável. Ele não precisa, a gente não precisa, não é obrigado a fazer letra por letra, tá, gente? Está bem igual a sim? Ou o está bem é igual a tudo bem? O usuário pode responder, né? Tudo bem? Sim, tudo. É, tudo. Vou colocar só tudo. Ele pode responder sim ou ele pode responder tudo. Se a resposta for essa daqui, aí eu vou dizer de novo, né? Nesse caso aqui, ó, gente, está bem igual a sim. Ou, se o está bem igual a tudo, ele vai dizer ótimo. Senão, ele vai dizer espero que as coisas melhorem. Aqui já está executando. Eu vou parar. Tudo bem? Tudo? Ótimo. Se for uma ou outra resposta, ele vai responder. Mas, então, nesse caso da igualdade, é uma comparação exata. A variável tem que ser toda igual, aquilo ali que está falando, né, aquilo ali que está sendo comparado, ou não. Aí eu escrevi, vocês viram aqui, que está pequenininho, né, mas vocês não estão enxergando. Eu respondi sim, tudo. E a variável, ela tem que ser sim ou tem que ser tudo. Não dá para ela ser sim tudo, tá? Porque o sim tudo é outro valor, ele não é nem sim nem o tudo, ele é o sim tudo, tá? É diferente. E aí, nesse caso, ele não vai identificar. Por quê? Porque só vale dois valores para ele dizer que ótimo. Ou é sim ou é tudo, né? Não as duas coisas. Cristiane, Sim? tem algum operador para verificar se contém alguma coisa dentro da variável. Aí dá para fazer se contém sim ou contém Isso, tudo. exatamente. Eu poderia testar aqui com um novo ou e verificar se contém. E agora, gente, eu vou testar de novo o ou para mostrar para vocês como que ele funciona. De novo. Vou pegar aqui o controle. Aqui vocês estão fazendo juntos? Vocês estão acompanhando aí, gente? Eu tô só assistindo. Tá, Eu tô assistindo para depois tentar fazer. tá, beleza. É porque caso, né, alguém tá tentando fazer e eu tô passando já aqui para baixo, né, se precisar que espera, a gente é só falar. Aí aqui, vou usar o ou. É que agora eu vou testar duas condições e eu quero que as duas sejam verdadeiras. Ali, como eu estava testando só uma variável, não rolou, não teve jeito de fazer isso. Agora eu quero testar desse jeito que eu falei. E eu vou usar o se não de novo. Vou encaixar isso aqui. E vou usar minhas variáveis aqui. Eu tenho a variável nome, eu tenho a variável pontos. E vou usar essas, né? Já que é o que eu tenho. Vou usar os operadores.
aqui saiu do lugar, mas não tem problema não, a gente arruma. De igualdade. E vou fazer um aqui. Cristiane, coloca a tela cheia, por favor. Manda pra gente. Isso. Tá. Eu vou testar o intervalo. Eu vou testar com um ou. Só para a gente ver o comportamento desse ou. Vou pegar pontos. Vou usar porque já está aqui mesmo, vou criar outro não. Agora vamos ver o que eu fiz aqui. Primeiro eu peguei essa variável ponto, estou só reaproveitando ela. Mude para 12. Aí aqui eu estou testando. Se o pontos for maior do que 10 e menor do que 13, então está dentro, né, dentro de um intervalo de valores que eu preciso testar. Você colocou? Oi? Sim, ou. Tá? A gente vai testar com ou e depois vai testar com e. Que eu quero mostrar algumas coisas sobre esses operadores para vocês. Então, se pontos for maior do que 10 ou pontos menor do que 13, eu vou dizer que está dentro. Se não, eu vou dizer que está fora do intervalo. Mas o operador ou, como que ele funciona? Se uma das duas coisas for verdadeiro, ele já vai dar verdadeiro. Não precisa nem testar a segunda vez, ele testa, tá, gente? Ele pode testar, por exemplo, só a primeira parte. Deu verdadeiro, ele vai falar, opa, verdadeiro. Porque o ou da língua portuguesa é diferente, né? O ou da língua portuguesa, ele é exclusivo. Quando você fala assim, ou eu vou sair, ou eu vou ficar em casa, né? Não tem jeito, é uma coisa ou outra, não dá para sair e ficar em casa ao mesmo tempo. Já esse ou aqui, que é o ou da lógica, ele permite. Tem dois tipos de ou, tem o ou exclusivo e tem esse ou comum. Aqui no Scratch a gente não tem o ou exclusivo, tá? Então esse ou aqui, ele admite que as duas coisas sejam verdadeiras. Se as duas coisas forem verdadeiras, ele vai avaliar como verdadeiro, né? As duas coisas que eu falo, ó, são os dois operandos aqui. Esse é o primeiro operando, esse é o segundo operando. Tá? É uma operação binária também, o ou, assim como o e. O que seria esse ou exclusivo que você citou? O ou exclusivo é o da língua portuguesa, né? Como você fala. Eu vou querer maçã ou banana, certo? Quando a gente fala isso em português, isso significa que é um ou outro, ele é exclusivo, né? À medida que você escolhe um, você está excluindo o outro, certo? Um é verdadeiro, o outro é falso. Sim, eu peguei a banana, então verdadeiro para banana. Ou eu peguei a maçã, então verdadeiro para maçã, falso para banana, certo? O ou daqui, se você pegar a maçã e a banana, ele vai dizer que é verdadeiro também. Ele admite que sejam as duas coisas. Aí não é exclusivo. Aí no caso, então, teria que ser e, sei lá, se pontos menor que 10, maior que 10 e pontos menor que 13. Isso, exatamente. Tá? O ou aqui, nesse caso, vocês vão ver que ele vai dar um probleminha, que é o que eu quero mostrar para vocês. Então, aqui, a gente fez, mude pontos para 12. Aí, aqui, a gente está testando se pontos maior que 10 ou pontos menor do que 13. Então, quer dizer, se eu quiser testar um intervalo, isso aqui não vai dar certo, né? Porque a gente está usando o ou. Se ele for maior do que 10, independente do valor, se ele for menor do que 13, independente do valor, ele vai dar verdadeiro aqui, ele vai falar que está dentro do intervalo. E vai ficar muito errado isso. Pode ser que dê certo, para o 12 vai dar certo. Dentro. Ele vai falar que está dentro do intervalo.
Mas, e se eu coloco 5 aqui? O que vai dar? Aí você tá fora. Será? Vamos ver. Tá usando o ou, gente. Olha lá, tá dentro. Tá? Por quê? O ou, ele testa se pelo menos uma das condições aqui, um dos operandos for verdadeiro, ele dá verdadeiro. Né? O se, ele avalia se é verdadeiro. Se for verdadeiro, ele entra aqui nesse primeiro. Se não, ele entra aqui. Aí no caso, como que ia fazer então? Aí, a gente tem que mudar o operador. No Tem que caso... substituir o ou por i, não é? Isso, exatamente. Quando eu testei o 12, o que aconteceu com o 12? Pontos é maior do que 10? No caso, o ponto valia 12. 12 é maior do que 10? Sim, deu verdadeiro aqui. Aí depois, ou, pontos é menor do que 13? 12 é menor do que 13. Deu verdadeiro aqui também, que é aquela coisa do ou exclusivo que eu estava falando. Deu verdadeiro aqui e deu verdadeiro aqui também. Deu verdadeiro dos dois lados. Tá? Então, não é igual o ou da língua portuguesa, porque o ou da língua portuguesa é um ou outro, não pode dar os dois verdadeiros, né? Eu não posso sair e ficar em casa. Né? Tem que ser uma ou outra. Já o ou da lógica, ele permite que as duas coisas ocorram, que foi o que aconteceu aqui. Porque o 12, ele é maior que 10? Sim, verdadeiro. Ele é menor do que o 13? Sim, verdadeiro. Deu os dois, aí ele entrou aqui. Tá? Mas bastava um. O ou, basta que um deles seja verdadeiro para dar verdadeiro aí dentro de um si, ele vai entrar aqui no primeiro bloquinho. Aí, no caso, quando eu testei o 5, pontos é maior do que 10? 5 não é maior que 10, então deu falso. Aí, ou, o nosso operador é ou. Pontos é menor do que 13? Pontos vale 5. 5 é menor do que 13? Deu verdadeiro aqui. Aí, quando deu verdadeiro aqui, o que ele faz? Se isso aqui tudo for verdadeiro, então entra aqui. E isso aqui tudo deu verdadeiro. Aí ele entrou aqui e disse que está dentro. Tá? Então, eu não consegui testar o intervalo utilizando o ou. Aí, o certo é o quê? A gente trocar o operador pelo e. Porque as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Os pontos... ele precisa ser maior do que 10 e, ao mesmo tempo, tem que ser menor do que 13. Tá? Essas duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo para a gente testar se está dentro de intervalo. Tem que ser maior do que 10 e tem que ser menor do que 13. Aí sim a gente vai estar fazendo um teste correto, tá? Testando as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos ver aqui se vai dar certo. Para assim que tem que dar que tá fora. Deu certo, fora. Vou testar de novo o 12. Dentro. Entendido, então? Para uma expressão com esse verdadeira, tem que acontecer das duas, os dois operandos serem verdadeiros. Com ou, basta que um seja. Se pelo menos, tá? É sempre bom a gente falar isso. Se pelo menos um for verdadeiro, um dos operandos for verdadeiro, a expressão vai dar verdadeira. Aí, quando você joga no se, ele vai entrar no então, quando é verdadeiro. Se der falso, ele entra no senão. O se, ele executa isso ou isso. Ele nunca vai executar os dois, tá? Jamais vai executar os dois. Então, ele avalia essa expressão. Se for verdadeiro, entra aqui. Se for falso, entra aqui no senão. Tá, então, esses blocos, vocês podem ver que esses blocos aqui, ó, todos esses que são hexágono, eles sempre vão retornar um resultado que é verdadeiro ou falso. Ó, tal coisa é maior do que tal coisa aqui, vai dar verdadeiro ou falso. Aqui também, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Aqui essa pergunta aqui vai dar verdadeiro ou falso. Nos sensores é a mesma coisa, ó. Tem alguns sensores que são esses hexágonos aqui. Tocando em ponteiro do mouse, verdadeiro ou falso vai dar a resposta. Tocando na cor alguma coisa aqui, vai dar verdadeiro ou falso. Certo? Então, sempre a gente vai usar operadores, ó, que vai dar verdadeiro ou falso aqui. E no se também, a gente sempre precisa de alguma coisa que vai dar verdadeiro ou falso. A gente nunca consegue jogar diretamente alguma coisa
que não dê verdadeiro ou falso. Então, o hexágono, a gente já sabe, é alguma coisa que vai dar verdadeiro ou falso. Cristiane, tem como armazenar um valor booleano na variável? Não. Booleano a gente não tem aqui. Ok. Mas você pode testar, né? Você pode colocar verdadeiro, aí você compara com verdadeiro. Mas exige um esforço a mais, você teria que fazer esse tipo de comparação. E tem que fazer uma condição para verificar se vai ser sim, se vai ser não, e depois tem que verificar se tá assim ou não. Acho não foi muito legal, não. Vocês podem explicar para quem não sabe lógica? Para quem não sabe programação? É melhor vocês verem depois. Mas é só uma variável que tem é verdadeiro ou falso. Cristiane, eu Agora, consigo no fazer. Oi? Eu consigo fazer um array aí ou não? No Scratch? Ele não permite? Não. Tem lista. Tá? Você pode criar lista. Que é Fechou. o mesmo conceito aqui, né? O jeitinho do Scratch de ter os vetores. Por que não? Um fala lista, outro fala array e outro fala vetor. É tudo a mesma coisa. Tudo certo, tudo certo. Depende da linguagem. Aí tá aí a lista, né? A gente criou aqui uma lista, mas eu não vou trabalhar a lista agora não, gente. Eu vou deixar isso aqui para bem depois. Vou confundir a cabecinha de vocês, não. Né? Para quem nunca viu, acho que já é demais. Pode confundir, já tá tudo confuso mesmo. Já tá tudo confuso? Não, calma. Não, tô brincando, eu acho que deu para entender. Na hora eu vou passar raiva, mas deu para entender. Aí ele já criou um monte de coisa de lista aqui, ó. Na hora de criar o script ainda dá para passar raiva, mas por enquanto eu acho que entendi. Sim. Aí essas coisas a gente vai testando para ver, né, o que tá dando. Toda hora vem, clica aqui no bloquinho, vê o resultado que deu, né, confere. Em algoritmo a gente faz o teste de mesa, nas linguagens de programação a gente testa também o tempo inteiro. Tá? Mas às vezes você tem que pensar um pouco, né? Às vezes não é bom sair fazendo, então pensa um pouco primeiro. Aqui, gente, dá tempo? Que horas? A aula termina 8. Ai, não acredito, já acabou o tempo. Gente, então eu vou finalizar a aula, porque eu tenho aula com outra turma agora. Eu tinha um joguinho para fazer com vocês. Caramba, meu tempo passa rápido essa aula. Passa rápido demais, eu achei que a gente estava tipo na metade da aula. Mas a gente continua amanhã, não tem nada não, amanhã a gente continua. Pessoal, por hoje Amanhã é não tem só. como ver presencial não, viu? Deixa eu só dar um aviso para vocês. E ó, o Bruno colocou verdadeiro, falso, isso, colocou os operadores lógicos. Isso aí, gente, essa parte aí, a gente chama de lógica matemática ou lógica proposicional. E, assim, programação, a gente precisa disso o tempo inteiro, porque quando você tem lá um se, você testa se algo é verdadeiro ou falso. Tá? Então, a gente precisa entender esses operadores aí da lógica, são importantes, mas, assim, por enquanto, eu quero que vocês aprendam intuitivamente. Depois eu vou formalizar tudo, vou explicar, e aí a gente tem que ter um domínio maior. Né? Por enquanto, vocês têm que empregar isso no jogo e fazer funcionar. Mas deixa eu dar um aviso, nossa senhora, eu estou falando demais. Gente, o Moodle não tinha liberado o início desse módulo, tá? Ele estava oculto, eu não vi, eu fiz lá, deixei lá, e aí ele ficou oculto. Aí, não estava aparecendo para vocês as atividades, ou as coisas que eu tinha preparado do dia 7, acho que do dia 7 ao dia 11, acho que é isso. Tá? Já adicionei lá, aí tem o material que está explicando isso tudo que eu expliquei hoje. Tá tudo escritinho lá direitinho. Certo? Aí o próximo ainda não liberou, porque não chegou o dia, ainda não liberou, não. Mas, enfim, tá? Foi um equívoco, não percebi. Por mim, eu tinha habilitado e ele ficou oculto. Ele estava lá, mas ele estava oculto. Beleza, gente? De vez em quando pode acontecer qualquer coisa, vocês me avisam. Não apareceu nada. Sim. Os meninos da sala ficou confuso com a questão da atividade. Pelo horário, porque a senhora colocou a meia-noite. Quando você coloca meia-noite, fica a primeira unidade do dia. Então é bom colocar às 11h59.
Eu não vi que eu tinha feito isso. Geralmente eu coloco 23h55, porque dependendo da modalidade de tarefa, ele não deixa eu colocar 23h59. Aí Eu deixa fui ver aquele 23. trem lá 5 horas da tarde, pensei, meu Deus, vou ter terça-feira de boa. Na hora que eu vi, meu Deus do céu, foi a correria. Pois é, depois eu vou ajustar. Geralmente eu faço isso, né? Nessa hora que eu postei, eu provavelmente não, né? Fui clicando lá. Esses dias eu tive uns probleminhas com o Moodle, mas depois vocês me lembram lá de alterar. Vou alterar lá, mas qualquer coisa vocês podem me lembrar, Tá bom. certo? É. Gente, então até amanhã. Bom dia a todos. Tchau, Até até amanhã. amanhã. Tchau. Mas Pra você também. também. Até amanhã, até amanhã. Até amanhã, bom dia. Não, você já viu aquela lei sei lá o quê? Se eu que no serviço quiser passar pelo chefe, eu tomo uma geral. Isso é o papel do representante. Não posso pegar uma coisa. Não, e para a sala passa rápido mesmo. Era 7h30, é 9 horas. É só parar a gravação, pô. A gente tem permissão, eu acho. Beleza, foi mal.